Meu nome é Cleverson Sacramento, eu sou cliente da Caloi desde criança, com minha Caloi Cross. Sou corredor de aventura amador e em novembro de 2014 eu adquiri um Elite Carbon Team. Devido ao calendário de provas de corrida de aventura de 2014, eu só comecei a utilizar ela efetivamente em 2015. A bike é muito boa, o custo-benefício é indiscutível, porém eu estou passando por alguns probleminhas com ela. Desde a primeira pedalada com a bike, eu venho percebendo um desalinhamento da roda com o quadro. Descidas muito fortes, ou em jumps, ou até mesmo em ataques mais fortes. É muito perceptível, o quadro está muito mais próximo da roda do lado esquerdo do que o direito. Dá para ver isso tanto de cima quanto de baixo. E isso pode ocasionar alguns problemas, como arranhão na parte interna do quadro, onde já está se apresentando. Para mostrar a diferença, eu medi com uma trena o lado esquerdo e o lado direito. A diferença é grande. Logo no início eu ignorei um pouco esse problema. Mas agora, com o passar do tempo, eu estou vendo que isso pode ser perigoso. Pode quebrar o quadro e pode causar algum acidente. Minha primeira desconfiança foi a blocagem. Eu fiz de tudo. A primeira coisa foi travar a blocagem forçando o selim da bike para baixo, para dar o alinhamento perfeito. Mas não adiantou. Como segunda alternativa, eu resolvi compensar o desalinhamento empurrando a roda para dentro e travando a blocagem. Isso resolveu. Porém, ao andar com a bike, fazendo força até o próprio peso do corpo, ou tentando algum arranque, dando alguma tração na corrente, não resolve. O problema volta a acontecer. Então pensei, vou travar a blocagem com bastante força, para evitar que ela corra. Mas também não adianta, volta tudo de novo. E não é problema com minha blocagem. Eu já testei com a blocagem Crank Brothers, com a blocagem Shimano e uma Tolkien. Todas apresentaram o mesmo problema. Daí eu descartei a possibilidade de ser problema na blocagem e parti para outra linha de pensamento. Imaginei que poderia ser problema de roda desalinhada. Levei a roda para a oficina para fazer um alinhamento, mas foi constatado que a roda já estava alinhada. Experimentei colocar a roda em outra bike. Fiz o contrário também. Peguei a roda de outra bike e coloquei na minha bike. Fiz isso com a roda Crank Brothers Cobalt 2 e fiz também com a Mavic. Resultado, as duas rodas, a Cobalt e a Mavic, apresentaram o mesmo problema no meu quadro. E a minha roda ZTR, que veio na Caloi, instalada nos outros quadros, não apresentou problema nenhum. Imaginei que poderia ser problema também de alinhamento do eixo. Então, pensei em colocar ou retirar arruelas de um lado e do outro do eixo para compensar a diferença. Mas desisti de fazer isso, até mesmo porque a roda da Caloi funcionou perfeitamente nas outras bikes, no Specialized e numa BMC. Analisando as porcas do cubo que ficam em contato com o quadro, dá para perceber que elas não apresentam problema nenhum. Então, feito todos esses testes, dá para constatar também que não há nenhum problema no aro ou no cubo, ou na roda de uma forma geral. Passei a considerar então a última possibilidade. Pois é, comecei a pensar, o quadro está empenado. Para me certificar se ele estava empenado ou não, peguei um stick, prendi ele em uma das gancheiras, passei pela caixa da direção e prendi na outra gancheira do outro lado. Daí bastou medir a diferença do stick para o seat tube. Em ambos os lados tem aproximadamente 3 centímetros, ou seja, nenhum problema de quadro empenado. Parti então para analisar as gancheiras do quadro e também a gancheira removível. Dá para perceber um pouco de desgaste na parte interna da gancheira do quadro, chegando a causar inclusive um desgaste na gancheira removível. Resolvi tirar a gancheira removível para analisá-la com mais cuidado. Dá para perceber evidentemente o desgaste da gancheira removível, o que aparentemente não deveria acontecer.
Levantei a possibilidade de ser problema na gancheira removível também. Comprei outra. Substituí as gancheiras, refiz todo o teste e o problema continua acontecendo. Daí resolvi fazer algumas filmagens e fotos da gancheira para que você possa fazer uma análise melhor. Dá para perceber principalmente na parte interna da gancheira removível que há um desgaste, o que sugere um deslize do cubo por cima dela. A gancheira do lado oposto do câmbio não apresenta nenhum sinal de anomalia. Depois de muita observação e teste, percebi algo que pode ser um problema. Para fazer esse teste, primeiro eu tirei a corrente da bike. Dá para perceber, com a bike de cabeça para baixo e sem a corrente, que a roda fica alinhada de uma forma aceitável. Então comecei a fazer uma pressão lateral na roda, tanto de um lado quanto do outro. Basta pressionar sem muita força para o problema se apresentar. Do lado do câmbio dá para ver que tem uma folga considerável. Do lado oposto ao câmbio não percebi nenhuma folga além do normal. Já com a blocagem instalada e travada, dá para perceber sutilmente o desgaste no lado externo da gancheira removível. E dá para perceber também um desgaste interno no quadro, onde o eixo se apoia. Após todas essas análises, a conclusão que eu chego é que o problema é no quadro. Todas as outras bikes que eu tive com eixo de 10 mm e blocagem de Quick Release, nenhuma delas apresentou esse problema. Infelizmente, eu vim ter esse problema só na melhor de todas as bikes que eu já tive até hoje. Então eu gravei esse vídeo mostrando todos os experimentos que eu já fiz para que vocês possam fazer a análise e chegar à conclusão de vocês. A minha maior preocupação é ficar sem a bicicleta. Estou disputando 2 campeonatos regionais, um estadual e um ranking brasileiro de corrida de aventura, então não posso ficar sem a bike. É isso aí, aguardo o parecer de vocês.